This couple who are here, labalingani lana they are married, bashadile husband and wife. nkosikazi nomyeni They have a son. They'll banendodana be here with us next time. izoba nathi la ngesinye isikhathi. And both of them are the Levites from the Temple of Solomon in São Paulo. Bobabili bangabalevi lethempelini likaSolomoni. They are going to share their testimony with us. Bazositshela ubufakazi babo. Not entirely, because we would need a lot of time to go through their lives. Ngeke basitshele bonke ngoba sodinga isikhathi esiningi nje ukudlula empilweni So zabo. they don't speak English. Abasikhuluma isilungu, They will speak Portuguese. bayokhuluma isiPutukezi. And I am going to translate. Mina bese ngiyadolika. But let me brief you of what they went through. Kepha mangishwangathele nje lana. First, his life, he was in the church for a very long time Ubese sontweni isikhathi eside kakhulu without seeing results. engaboni imphumela. And this is something that affects both Yinto ukuthi nomthelela kubabili. people who are cursed Abaqalekisiwe and people who are not cursed. nabantu abangaqalekiswanga. He was in the church participating of all campaigns Ubese sontweni engenela yonke imikhankaso with no results. engenamphumela. Their son got sick. Indodana yabo yagula, He almost died. yacishe yafa. And then after, Emveni his wife, umngakhe a woman of God, owesimame kaNkulunkulu, an assistant, umsizi, a Levite from the Temple of Solomon there in São Paulo, umlevi ethempelini likaSolomon she lesapha. got cancer. Wathola umdlavuza. And the doctors didn't know what to do. Odokotela bengazi ukuthi benzeni. So we are going to hear a little bit of the story. Sozo kancane indaba. And when we finish the story, what we aim to achieve, Esihlose ukuthola it is the awakening of your faith. uvuselelo lokholo lwakho. Because God chose us to be the light of the world. Ngoba uNkulunkulu usikhethile ukuthi sibe ukukhanya komhlaba. Amen, Pastor Lloyd. So I will need you to pay a very close attention Ngizodinga ukuthi ulalelisise for you not to miss anything. ukuthi ungaphuthelwa. Amém, Pastor Lloyd? Vamos falar então do pior momento da sua vida. O pior. Você quer começar a falar do seu filho ou da sua esposa? Eu acho que do filho. Então, vamos lá. Alô? Como o senhor disse agora, eu entendi um pouco. Eu estava 5 anos na igreja, 5 years in the church, participei de 10 fogueiras santas 10 campaign of Israel, e não aconteceu nada na minha vida. no results in his life. Simplesmente nada. Zero. E meu filho ficou doente, His son got sick, ficou internado no hospital admitted, hospital. e o médico deu 6 horas de vida para ele. 6 hours to live, his son. Nesse momento, eu e minha esposa descobrimos como a gente estava mal com Deus. In that moment, they realized how their communion with God was bad. Eu quero te fazer uma pergunta. Aquele momento que você estava no hospital e você olhou para o seu filho e o médico falou para você: seu filho só tem 6 horas de vida. Quero que você se lembre desse momento. I'm asking him to remember now, being in hospital, looking at his son. Who has children? Raise your hand. Bano nabantwana. Children. You hear from the doctor, he has only 6 hours Usuka kudokotela unamahora ayisi-2 to live. ukuthi aphile. Como é que você se sentiu naquele momento?
eu senti que Deus estava longe de mim. Eu não tinha força para orar. Foi o que eu senti. He felt God far from him. He had no strength to pray. E você se lembra? Lembro. Na hora que o médico até pediu para chamar a família, a gente viu como a gente estava muito mal, muito. A gente não conseguia olhar para o céu e falar, eu andei reto diante de ti. When the doctor asked them to call the family, she realized how far away from God they were. She had no strength to lift up her head, look up to the sky and talk to God. E aí foi um baque, porque tudo aquilo que a gente estava dentro da igreja, fazendo do nosso jeito, da nossa forma, a gente começou ali pensar e falar, tudo aqui a gente vai perder agora. Porque você não ter dinheiro, você não ter comida, você vai ser tendo saúde, você corre aqui, corre ali, pede para vai, mas o seu filho ia embora. They were in the church, they were in the hospital and thinking, when you don't have money, you ask for money from someone. You don't have food, you ask, you go to your neighbor, and he gives to you. But you're losing your son. Your son is dying. Who is going to help you in that moment? E aí? A gente percebeu aquilo que nos distanciou de Deus, que foi a malícia. E naquele momento a gente fez um propósito com Deus, de obedecer o homem de Deus, dali para frente. Quando foi que aquilo despertou em você? Você está lá no hospital, falando com o médico. Quando foi que você entendeu isso? Momento. Eu saí do hospital, sentei numa sarjeta, sentei na calçada e estava chorando ali. E o Espírito Santo me lembrou de quem eu era, malicioso, olhava o homem de Deus como aos olhos. Quando falava em dinheiro, falava em propósito, eu sempre falava, não é bem assim. E ali... E você já era obreiro? Não. Membro? Membro. Eu já estava 5 anos na igreja. E ali naquela sarjeta, com a morte decretada do meu filho, despejo, não tinha dinheiro para nada, totalmente falido, ali eu acordei na sarjeta, quando não tinha mais nada. E eu precisei chegar ao fundo do poço, dentro da igreja. Pastor Lon, listen to this. After he heard from the doctors, there was nothing else they could do. He had an eviction notice from the house. He had no money to pay rental. Financially, he was failed. And he was in the church. He wasn't assistant yet. He walked out of the hospital. In the street, he sat down on the curb. And that was the moment he understood he was far from God. Because he would look at offering with despise. In his mind, it was a way for pastors to make money. He would look bad at the pastors of the church. In that moment, he understood his mistake.
fazer um parênteses? Pode. A gente sempre tinha uma desculpa para a gente mesmo. Ou era um problema do governo, porque a gente não estudou. Então, a gente sempre tinha uma desculpa para aquilo que estava acontecendo financeiramente. Always with an justification to explain why they were being evicted, had no money, the government doesn't help, the government doesn't assist, we have no education, that's why we live like this. Mas aí, quando a morte chegou, aí que desculpa a gente tinha? When death arrived, what justification or excuse they had? E aí, como é que mudou essa? How did it change? Naquela semana começava a Fogueira Santa e a gente recebeu um caminhão de herança. E mudou a nossa mente, mudou o nosso coração. E quando houve o pedido da Fogueira Santa, a gente já não tinha mais malícia. Mas espera aí, e o filho? O filho está internado. O filho está internado. Depois que a gente fez um pacto com Deus, naquele dia, ele Então, pediu... fala do pacto, como é que foi? Eu estava na sarjeta, tinha reconhecido que Deus, quem eu era, e eu fiz um voto de mudar. Dali para frente, obedecer o que o homem de Deus mandasse. Listen up. Sitting down outside, he made a covenant with God. That from that moment on, they would obey the man of God. Whatever he would say, they would do. As 6 horas se passaram e o seu filho não morreu. 2 horas depois da gente falar com Deus, ele pediu para comer. 2 hours after, he made this prayer by the curb outside. The son called someone and asked for food. 2 hours. E aí? E a criança que estava do lado do meu filho morreu. In the hospital room, the child next to their son died. And his son asked for food. Como é que você se sentiu quando... Mudou o interior. Parece que toda a fé lá do início voltou. A gente tinha uma certeza do mesmo dia. De manhã a gente estava mal. Depois do meio-dia a gente estava cheio de fé, de certeza, porque a gente sabia que a gente tinha consertado o altar. Bazalone, look how strong it is. The moment they heard the son is asking for food, they understood what was wrong. They had to repair the altar that was broken. Now, that is the week when he receives an inheritance. Someone gave them a truck. Foi uma herança. Uma herança. Te deram um caminhão. Minha esposa recebeu de herança e a gente ia vender o caminhão para pagar aluguel atrasado, pagar as contas, fazer uma compra, e a gente não fez nada, porque a gente pediu para Deus só a vida do nosso filho, mais nada. Vendeu o caminhão. Vendemos o caminhão e colocamos no altar. They got the truck, sold the truck, and instead of paying rental, buy food, they gave in the campaign that they were participating.
O que aconteceu depois? Eu só havia pedido a vida do meu filho. Eu não pedi dinheiro, He didn't ask money, only the life of his son. casa, empresa, nada. Mas Deus, na sua infinita grandeza, nos fez grandes empresários no Brasil e a gente prosperou, cresceu e hoje temos uma das maiores companhias da área visual no Brasil. He only asked for the life of his son. God gave them house, property, and a very successful business in the field of communication in Brazil. E aí? E depois de 3 anos a gente foi levantado obreiro 3 years after, assistant, e depois a gente faliu sendo obreiro. being assistant, they filed for bankruptcy. They lost everything. E a gente chama de 500 dias do silêncio de Deus na nossa vida. He felt like 500 days of God's silence. There was no answer. A gente não entendia por que a gente estava passando aquilo, mas a gente confiava. No understanding why that was happening, but they were trusting. Porque a gente tinha experimentado do poder de Deus. Então, nada nos abalava, nada. Era confiança plena, não acontecia, dívida chegando, a gente participou da Fogueira Santa com toda a força, não aconteceu nada, participou de novo, não aconteceu nada, 3ª, 4ª Fogueira Santa, e não aconteceu nada e a gente ia ser despejado. So now, everything again. But now it's different. Because they had experienced the power of God. 1 campaign, nothing. 2, nothing. 3, nothing. 4 campaigns, no change. Now comes the eviction notice. Now they are going to lose everything. Serving God, being an assistant. Naquela semana eu ia ser despejado. E eu acordei na madrugada, angustiado, e fui orar. E apontei para uma árvore que tinha embaixo da janela do meu quarto. E falei com o diabo, eu não falei com Deus. Falei, diabo, ainda que eu vá para a rua, ainda que eu perca tudo, eu vou adorando a Deus. E fui dormir em paz. No outro dia, a gente acordou com boas notícias a semana inteira. Deus mudou a nossa vida em 15 dias. One night he woke up very, very troubled. He opened the window of his house. He looked down, he saw a tree. In that moment he spoke not to God, to the devil, and said, Satan, even if I lose everything, I won't stop worshiping my God. He is my God, my Lord. Even if I go to the streets, you won't have my life. He went to sleep, woke up in the morning, and that morning, throughout the week, only good news he received. Depois dessa semana, o que a gente tinha, que a gente achava que era rico, a gente conseguiu 10 vezes mais. After this week, everything they had, they thought they were wealthy. After this week, this prayer, he received 10 times more everything he have ever had and lost. Bom, e aí, sua esposa fica doente. A gente estava na nossa filial nos Estados Unidos, pandemia. Quando a gente voltou, a gente descobriu um câncer de mama
não pode fazer depois da pandemia. depois da pandemia. They were in the United States, in their branch. They have a company there. After the pandemic was over, they found out she got cancer. E mais uma vez a gente é provado. O chão saiu dos pés. Nós estamos trabalhando para a obra de Deus. Estamos dando a nossa vida em um câncer muito difícil. E a gente, aquela noite, chorou muito. Não sabia o que ia acontecer. Mas acordamos em paz e resolvemos confiar. E Deus nunca desamparou. Barcelona. When she was diagnosed with breast cancer, that night they cried throughout. Because they didn't know what would happen. But again, they had an experience with God. And they knew God would not let them down. They woke up in the morning feeling better. E aí? E aí, quando Aí vem os médicos, eles dão aquela sentença, né? Ele falou assim, olha, o seu câncer está a 2 milímetros do pulmão. Então, ele está num tamanho para a gente cuidar dele, não pode crescer. Mas esse câncer eu sei. Vamos ver o resto do corpo, se não tem mais câncer? The doctor, when giving the diagnosis, I'm sure you understand that they usually are not very positive. And the way they spoke to her, like, they didn't give much hope to her. Aí ele ficou meio, assim, o Wilson ficou um pouco triste. Aí eu falei para ele assim, falei, Wilson, se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. E Deus está na nossa vida. She said to him, don't worry. If God heals me, He is God. He can. But even if He doesn't heal me, He is still God. Don't worry. E a gente viu a mão de Deus em todo o tratamento. Em um ano, eu fiz 4 cirurgias grandes. 1 year, 4 big surgeries. De 11 a 12 horas cada cirurgia. 11 to 12 hours each. E no outro dia, cada cirurgia, eu já estava em pé e o médico olhava e falava, vou te dar alta. Next day, she was like almost fully recovered of the surgery. E nós vencemos. E ela não precisou fazer quimioterapia nem radioterapia. She didn't need to do neither radio nor chemotherapy. She didn't need. After the operation, she was totally healed. Totally healed. Bom, depois nós vamos contar outra parte do sucesso no financeiro. Bazalone, here is the story of a couple. Lena indaba ke yabalingani. For a moment, let me separate him from her, just for a moment. Okwesikhashana nje mangibahlukanise. Separa vocês dois. Olha só para ele. Você vem cá. Se afasta aí. Olha só para ele. Look at him. Mbeke. Today, he was supposed to be a widower. Namhlanje bekufanele ngabe ungumfelo. He was supposed to be a father without a child. Befanele ngabe ungubaba ongenayo umntwana. He was supposed to have no home, Bekufanele ngabe akanalo ikhaya.
no money, akanamali, no son, akanandodana, no wife, akanankosikazi, no life. akanampilo. Hoje você seria um pai sem filho, viúvo, falido, sem eira, sem beira. Correto? Exatamente. Now you look at him, Uthi mawumbheka and he is his wife. nangumkakhe, Pertinho dele. Abraça lá. They are here. As soon as his son comes from the US, yothi indodana I'll ingabuya bring them back here zobabuyisa for you to see him. ukuthi nimbone. And I want to call your attention because their lives was not easy. Ngifuna ukubiza wena ngoba ke impilo zabo There was bezazilula. the moment of realizing they were far from God, Kwaba nenkathi yokubona ukuthi bakude noNkulunkulu, then the miracle of the son, isimanga sendodana, the sacrifice, umhlatshelo, the business, ishishini, the blessings, and ibusiso the loss. nokulahlekelwa. They lost everything. Balahlekelwa yonke into. And then they start getting everything back. Baqala bathola yonke into kabusha. And now the wife becomes sick. Manje unkosikazi useyagula. He felt more than once Wazizwa ngaphezulu nakanye his whole life being dismantled. impilo yakhe kube ngathi iyaqhaqhwa. And perhaps your situation Mhlawumbe nesimo sakho is like their situation sifana nesimo sabo or even worse noma sibi kakhulu than what they went through. kunalokho abandlule kukho. Faith, his faith, Tumelo yahayi restored their son, ila tsuseletsa mora wa bona not his faith, but their faith, ke re tumelo ya bona restored, brought back their son, ila khutlisa mora wa bona brought back her life, yaba e khutlisa bophelo ba mme his business. kgwebo ya hae. We are going to show the other part of the testimony. Re tlo bontsha bopaki bo bong ba hae. Você vai estar aqui domingo que vem? Sim, senhor. So next Sunday we are going to bring visuals Ngesonto elizayo sizoletha kumqopho of his business, webhizinisi lakhe what God did in his life. lokhu uNkulunkulu akwenzile empilweni yakhe. And what I want to say to all of you Engifuna ukusho kini nonke is that the same God who answered them, ukuthi yena lo nkulunkulu wabaphendula he is here. ukhona la. You don't need to deserve. Awudingi ukuthi uzofaneleke. You don't need to be special. Awudingi ukuthi ube ngowekhethelo. You only need one thing. Udinga nje phela into eyodwa. You have to recognize who God is. O que nós queremos saber agora, Wilson, é o seguinte. Você não tem uma formação universitária no ramo que você atua. Não tem. Não. So it's confirmed he doesn't have any degree in the industry he works right now. Useshilo ukuthi akanayo imfundiso eqopheleni phezulu la. Então, conta pra gente como é que deslanchou, como é que tudo aconteceu na sua vida profissional. Foi o Espírito Santo me deu uma ideia, The Holy Spirit gave me an idea. porque eu tinha uma vida destruída. My life was destroyed, Com essa vida destruída, eu perdi os sonhos. and with this destroyed life, I stopped dreaming. E depois de receber o Espírito Santo, ele começou a me dar ideias, And after receiving the Holy Spirit, he started giving me ideas, sonhos, dreams,
E o realizar dos sonhos é do Espírito Santo, é de And Deus. the realization of dreams comes from the Holy Spirit. E com essas ideias, com os sonhos, eu acabei entrando na área do ramo de rádio e televisão. And with these dreams, ideas, I entered in the industry of TV and radio. E a gente acabou se tornando, graças a Deus, um dos maiores empresários nesse setor no Brasil. And we, thanks to God, have become one of the top entrepreneurs in this field of TV and radio in Brazil. E hoje a nossa empresa é reconhecida nos Estados Unidos, na Europa, em outros lugares do mundo. Our business is recognized in Brazil, United States, Europe, and other places in the world. Então, quando Deus te deu a ideia, veio na sua cabeça TV, rádio, o que você fez? When God gave you this idea, radio, TV, what did you do? Eu tinha um cliente que eu atendia ele com sistemas de internet, que a gente tinha uma pequena companhia que não crescia, e ele perguntou se eu conhecia alguém que poderia montar estúdio de televisão, montar emissora para ele, e eu falei que eu podia. He had a very small business of internet, installing device to receive internet. And one of his clients asked, do you know anyone who could help me with TV and radio scenario, TV studio? He didn't know anything, and he said, I can help you with it. A palavra de Deus fala, tudo posso naquele que me fortalece, né? The word of God says, I can all things in the one who strengthens me. E aí? E através desse cliente, eu procurei algumas pessoas, consegui montar, consegui fazer uma entrega espetacular, graças a Deus. Ele pediu um estúdio de TV. Espalhado, ele pediu estúdio, pediu canais de televisão que a gente espalhou pelo Brasil, subiu o sinal de satélite do Brasil para a África e a gente fez tudo. This client asked for a TV scenario and a signal for TV to go to the satellite. So he made calls, got some people to help, made the studio without knowing. Understand this point here, Basalan. Without understanding, he made the TV studio, the satellite, and delivered what he asked for. E aí? E depois disso, a gente começou a ficar conhecido, famoso, e Deus foi abrindo as portas cada dia mais na nossa vida. And after that, the news spread that he could do TV scenarios and studios. And one started calling the other and started calling him. We have here some pictures of his, chega aqui, of his work. This is the warehouse that você alugou ou comprou? Isso é como? É alugado ou comprado esse? É comprado. He bought that warehouse, and from that he started. That is one of his shop where he supplies material for TV, radio. Go on. Studio.
That empty warehouse became like a TV scenario for film and soapy production. And these places or actors, TV producers, they rent and they do their recordings there inside. This is, that warehouse became what you see here. So he has trucks, quantos caminhões? Temos 3 caminhões de televisão, He has 3 trucks fully equipped with computers and mixers and anything that people need to broadcast anything. So as we talk, you go showing there. That's his house. Huh? He was telling me that he has a swimming pool in his house, but he never went inside. Você não nadou ainda na piscina? umas 4 vezes. 4 times. Agora, vamos fazer o seguinte. As pessoas estão assistindo aqui a gente e elas vivem uma vida de dificuldade que você viveu. Como é que você saiu do zero para o sucesso financeiro? So, the question now is, you are here watching the pictures of the house and house business, and your life is stuck as his life was stuck. Do you follow, Basalan? So how do we move from zero, from ashes to success? That's the question. In difficult times. Como é que a pessoa vai ser bem-sucedida em momentos difíceis? Ela tem que conhecer a Deus e ir ao altar. Esse é o segredo. Sempre dá mais para Deus do que para si. Se eu tenho uma casa maravilhosa, eu já dei outra para Deus. Se eu tenho um carro maravilhoso, eu já dei outro para Deus. So the secret is get to know who God is and what the altar represents. I have a good house, he said, because I gave a better one to God. I have a good car because I gave a better car to God. There is one thing that we skipped here. We are going to go into this. His father died. An accident. He bought his father a house. Pay attention to this detail here. Vamos falar da casa que você comprou para o seu pai. Comprei uma casa no mesmo condomínio fechado que eu moro, um carro blindado para ele e uma casa. He bought his father a house in the same complex. It's a closed complex with high standard, luxury complex with security. He bought to his father. And also a car, armored car. You know, this car with protection. Bulletproof. E aí você colocou o seu pai lá. E aí? Coloquei meu pai, ele todos os dias ia à minha casa tomar café da manhã comigo. Every day he would come with me to have coffee. E eles estavam muito felizes, eu também. Very happy, him happy as well. E um dia eu estava no trabalho, One day I was working. recebi um telefonema da minha mãe desesperada.
My mother called me desperate. falando que meu pai caiu da laje, foi subir no telhado. The father went over on the roof and he fell from the roof. E eu saí correndo, I ran to the house. cheguei, peguei o meu pai vivo ainda, socorremos ele. He was still alive. We rescued him to the hospital. E no hospital ele veio a falecer. And in the hospital, he died. E naquela hora, That moment, o diabo falou para mim: the devil told me, cadê seu Deus? where is your God? Eu sabia que eu tinha alguns minutos para parar isso, alguns segundos. I know I had some seconds to stop it. Porque ali eu ia continuar com Deus ou o diabo ia me destruir. In that moment, I would move forward with God, or if I would listen to the devil, he would destroy me right there. Eu não falei com Deus novamente. And again, I didn't talk to God again. Eu falei com o diabo. I spoke to the devil. Essa casa que eu dei para o meu pai, This house I gave to my father, o carro que eu dei para o meu pai, the car I gave to him, eu coloco no altar também. now I put on the altar as well. Porque a fogueira santa era no outro dia. Because the campaign of Israel was next day. Esse acidente aconteceu um dia antes. The accident, death of his father, one day before the campaign. E eu conversando com o bispo do Brasil na época, And when I was talking to the bishop there in Brazil, e ele passou uma palavra para mim. he said something to me. Deus recolhe os seus na hora certa. God calls those who are his on the right moment. E trouxe paz ao nosso coração. In that moment I had peace in my heart. E continuamos na fé e sabemos que a vida do cristão é guerra e só vai parar no céu. We moved on, engaged in the spiritual warfare, because we know the life of Christians. It's a life of warfare, which will finish only in heaven. Bom, o que aconteceu depois que você deu a casa? E tem um detalhe que a família se voltou contra você. Sim, porque eu dei a casa para o meu pai e algumas pessoas falaram, se ele não tivesse ido para essa casa, não teria morrido. The family turned against him. They said, if you had not given this house to him, this would not have happened. You killed your father. Tudo que você faz para esse mundo não tem valor. All that we do to this world has no value. E é no altar que eu encontro paz, refrigério, aconchego. The altar is the place where I find comfort, strength, and the embrace of God. Agora, vamos falar dos... Going back to the success in the finances, this is very important now. Quando você vai para uma feira, vai para uma reunião, você comentou comigo que antes de você entrar, você sempre ora. Fala sobre isso. A gente vai, a nossa empresa vai para feiras no mundo inteiro, há 15 anos. For 15 years, when there is an expose where companies get together to show products,
his company for the past 15 years will be there to know what is new in the market. Pay attention, this is extremely important. E antes de a gente começar a feira, eu oro para que Deus revele os tesouros escondidos, assim como está escrito. Fala que está atrás de portas de bronze, com trancas de ferro e encobertos. Então eu oro em cima dessa palavra, que Ele nos revele, porque são feiras gigantes. E se Deus, o Espírito Santo, não revelar para a gente as coisas diferentes, a gente não tem como ter sucesso. So before he enters this expose, he prays. Because the options are too many things. The Word of God says that the hidden treasure is behind iron and bronze doors, hidden from the eyes of everyone. So he prays and he asks God to show to him what is going to be good and effective to his business. He prays and then he goes in. What happens? O que acontece depois dessas feiras? A gente acabou se tornando, no nosso país, a empresa que é mais inovadora, que sempre está na frente das outras e mudando até o conceito de televisão no país inteiro, através do que o Espírito Santo nos revela. So God, through his prayer and faithfulness, makes his business to be way more effective than everybody else. And now, Basalani, I want to testify. And I will say this in front of him because he knows it's for the glory of Jesus Christ. Okay, Basalani? What is the luggage? What is the luggage? Bring the luggage here. A little less than 1 year ago, now we can translate. 1 or 2 years ago, please remove the plastic, Pastor Mac. We started working, excuse me, love, not here. I love you too, Mac, and Precious loves you. We started with a project of building a new TV studio. Pasalone, meetings after meetings after meetings, hours and hours and hours and hours. The best professionals we could hire here in South Africa. They came with their briefcase and with their computers and with their trucks and meetings and meetings and meetings and meetings. Nothing. Final result, they will take 2 years to build our TV studio. That's when I came to know them. I didn't know them. He came to South Africa. He went inside, just like I'm showing here to you. He took the drawings that the architects, that the engineers, that the astronauts and, the scientists are full of lines. He looked, put it on the table, took a pen, looked around, made a sketch. 3 minutes. Took a picture,
send it to his architect. thatha isithombe sithumela kuba-architect akhe In 5 days, 5 days, ngey'nsuku ezinhlanu the model of the studio was ready. imodeli yestudio yayisiqediwe. Just wait. Linda. What our professionals would take not less than 1 year to do, Lokho ochwepheshe bethu bebezothatha-ke hhayi ngaphansi konyaka, him with another 4 guys yena-ke ney'nsizwa ezine did it in less than 3 months. bakwenza ngaphansi kwey'nyanga ezintathu. 3. I could not believe my eyes. Azange ngikhole lokho engikubonayo. And I'm telling you what I see. Ngikutshela ngalokho engikubonile. And the glory is not his. Kanti kazi ingqondo yakhe. It's not his mind. Akuwona umqondo wakhe. It's how God guides them. Yindlela uNkulunkulu abahola ngayo. Do you follow Bazaman? Tuesday. Now Tuesday. NgoLwesibili Our TV scenario will be ready, indawo yethu yokuqopha finished. iyobe isiphelile. The equipment will come and they will do the installation. Equipment izofika bazoqala-ke baxhume. Question. How do we do it? Sikwenza kanjani? Estou falando para eles aqui da experiência. Você veio, olhou, fez o rabisco, tirou a foto, mandou para o Eric. Uma semana depois estava pronto. Graças a Deus. You can be the greatest professional in the world. Ungaba uchwepheshe omkhulukazi mhlaba wonke. Have the expertise. Ube nawo amakhono. If God doesn't guide you, you have nothing. Uma uNkulunkulu engakholi awunalutho. You can have degree Ungaba nemfundo ephakeme with distinctions. enama distinction. You can have your wall can be covered on diplomas and certificates. Ubonda lakho lungavalwa iziqu zemfundo ephakeme. If you do not have what's inside of this bag, Uma ungenakho ngaphakathi kwalesikhwama, you can go to national strikes. ungaya kumbhiyozo wenational, You can close Union Building, uvale i-Union Building, Lutuli House, uvale i-Lutuli House, and all the municipalities. nawo wonke omasipala. The outcome will be small. Imiphumela izoba mncane. So here you look at them. They don't have degree in engineering. Uthi mababuka banayo i-degree ku-engineering, They don't have degree in anything. abanazo iziqu zemfundo ephakeme. But they have conquered a degree which maybe you didn't conquer yet. Kepha bathole iziqu kowukuthi mhlawumbe wona awukazi ukona. It is the degree of the altar. Iziqu zesibingelele. Então, estou falando para eles que vocês não têm formação universitária. Não, a gente parou, não tinha dinheiro. Mas você se formou no altar. Sim, Correto? correto. Understand?